A questão de hoje me foi proposta há mais de um mês e eu confesso que eu pensei demais antes de responder, porque ela mexe com o fundo das coisas em que nós todos acreditamos. E eu trouxe até uma colinha aqui para eu responder com muito cuidado. E eu já quero de antemão dizer assim, olha, não se preocupe. Essa é a explicação que a ciência traz. Se ela te ajudar a se sentir melhor diante da situação e se posicionar melhor, ótimo. Se não, fique tranquilo com a sua crença, ela também faz parte da nossa realidade. A gente acredita em muitas coisas apenas porque acredita, sem nenhuma explicação racional. E isso não é pecado, não tem problema, faz parte do nosso aprendizado enquanto espíritos. A Madalena perguntou o seguinte: será que essa pandemia tem a ver com a ideia de transição planetária? E para responder isso, nós temos que trazer uma contribuição das ciências sociais e humanas, em particular da história, da antropologia, da sociologia, materializadas na teoria do milenarismo. O que é essa teoria do milenarismo? É uma explicação que foi dada a alguns fenômenos sociais e que tem se mostrado muito consistente, por isso que eu acho que ela pode nos ajudar nesse momento para compreender até o nosso próprio pensamento espírita. Esse nome foi atribuído a uma explicação do apóstolo João para uma situação desconfortável que ele se viu na contingência de arranjar outra explicação. Os apóstolos acreditavam que a volta de Jesus se daria imediatamente. Eles acreditavam que a transformação social para a construção de um reino dos céus seria algo assim muito próximo, muito iminente. E o próprio Paulo, que não conviveu com Jesus, de certo modo também teve uma empolgação nesse sentido, que ele chegou a acreditar, isso está na carta aos Tessalonicenses, ele chegou a acreditar que essa mudança do planeta, né, esse reino dos céus, aconteceria quando ele ainda estaria vivo. Jesus voltaria para estabelecer esse reino quando ele ainda estaria vivo. João, que viveu mais que todos eles, já escreveu o seu evangelho quando ele tinha por volta dos 70 anos de idade, mais ou menos quase 50 anos depois que Jesus já havia sido crucificado. João vê toda essa contradição e ele não sabe como lidar com isso. E talvez por isso ele tenha tido um sonho no qual o próprio Jesus teria vindo dizer para ele que não era bem assim, que na verdade haveria ainda um domínio do mal sobre a terra, a besta apocalíptica, que reinaria durante 1000 anos. E só ao final desses 1000 anos é que o reino dos céus poderia então ser implementado. Daí então os nossos historiadores, antropólogos, os nossos sociólogos da atualidade atribuíram a essa crença o nome de milenarismo. Então, milenarismo, segundo essa explicação, é a crença nessa transformação iminente, em alguma coisa que está prestes a acontecer para uma grande transformação, para uma vinda de Jesus para estabelecer o reino dos céus na terra, alguma coisa nesse sentido. E aí é interessante que essa ideia ela sobrevive durante todo o período do cristianismo, ela volta em alguns momentos, ela vai reaparecendo ao longo da história e ela vai se fazer muito presente, de maneira muito forte, no século XIX, por conta do grande avanço tecnológico que se deu naquele período. Então foi assim um grande avanço tecnológico através de redes ferroviárias se espalhando pelo mundo inteiro, redes telegráficas, como para nós seria hoje a internet, avanços incontáveis do ponto de vista da criação da eletricidade. Então foram muitos avanços que aconteceram, tanto no campo da própria filosofia da explicação de mundo, quanto no campo da ciência para desenvolver métodos objetivos de análise dos fenômenos, quanto da tecnologia de transformar o que a ciência descobria em ferramentas para a vida humana. Então o avanço foi muito grande e esse avanço, portanto, levou filósofos do século XIX a entenderem que nós estávamos alcançando o ápice da civilização e que nós entraríamos numa fase de bem-estar para toda a humanidade, onde todos poderiam desenvolver os valores do espírito, os valores das artes, cultivar o espírito. Era essa crença que mobilizou os movimentos socialistas e até o sumo do materialismo da época, que era o Karl Marx, acreditava que nós estaríamos vivendo a transição para um mundo onde todos desfrutariam igualdade de condições dos progressos desenvolvidos pela coletividade. Então essa crença foi muito presente no século XIX e, sob um olhar da antropologia, da ciência da religião, não tinha como ela também não estar presente no ideário espírita que se estabeleceu.
E aí a gente precisa então fazer algumas perguntas muito honestas para nós mesmos, para nossa reflexão enquanto espíritas que estudamos o espiritismo, tentando compreender o espiritismo em paralelo com a ciência, como Kardec propunha. A primeira pergunta: existe um milenarismo, um componente de milenarismo no pensamento espírita? Será que existe? Será que essa transição planetária, será que ela não é fruto de uma crença milenarista que nós herdamos da filosofia e da ciência do século XIX e que nós, de certo modo, mantemos ainda hoje? Kardec acreditava que por volta de 1870 teria uma grande convulsão social que desembocaria nesse processo de regeneração e que o século XX seria a consolidação do mundo de regeneração. Na realidade, a história não confirmou essa expectativa do próprio professor Hippolyte. Nós vimos depois Emmanuel, em 1938, percebendo a grande guerra que estava começando naquele momento. Ele também imaginava que, como resultado da Segunda Guerra Mundial, haveria uma profunda transformação nos valores da sociedade humana, descortinando esse mundo de regeneração. E nós vimos que também não aconteceu. Nós vimos depois outros textos psicográficos mesmo, espíritos, que traziam esse pensamento de que o final do século XX veria as transformações sociais necessárias para o estabelecimento desse mundo de regeneração. Tem algumas mensagens publicadas no Reformador que dão essa ideia. E depois isso não aconteceu, e passou o ano 2000 e não aconteceu. Nós tivemos psicografias dando conta de que viriam seres de outros planetas para fazer essa transformação, que até hoje não se materializou. E aí nós vimos isso sendo associado ao 11 de setembro, sendo associado aos tsunamis de 2004, de 2011, né? E nada aconteceu. Será que não há um componente de crença milenarista nessa nossa esperança de uma transformação iminente, assim como se fosse um passe de mágica vindo da espiritualidade, por Deus, pelos espíritos superiores, por espíritos de outros planetas? Será que não há um componente milenarista nessa crença? E aí é muito interessante que nós estamos associando, então agora eu respondo para Madalena. Madalena, será que essa crença nossa de que essa pandemia vai trazer uma grande transformação não é fruto dessa nossa esperança milenarista? Então é preciso a gente repensar essas coisas, até porque Kardec, o que ele afirma com segurança na Gênese, e aí a Gênese é onde ele consolida o seu pensamento, de certo modo, evitando esses pensamentos que às vezes ele mesmo tinha, essas esperanças que ele mesmo tinha. Na Gênese ele escreve, ele é mais cuidadoso, é mais prudente, e ele vai dar uma ideia de que as transformações sociais são um processo de longo prazo. Por mais que ele acreditasse em uma transformação próxima, isso está muito claro no texto de A Gênese, mas ele também, de certo modo, mostra que elas só se dão no longo prazo. E eu fiz uma anotação que eu quero ler como eu anotei para facilitar. Não serão espíritos vindos de outros planetas que farão essa transformação. Eles podem vir e sempre vieram. Nós sempre tivemos visita de seres iluminados, provavelmente de outros planetas ou de outras esferas. A gente não compreende muito essa realidade. A teoria espírita, ela abre caminhos, mas ela não é fechada nessa explicação. Então a gente sempre teve visitas de espíritos superiores, como René Descartes, um Isaac Newton, talvez um Galileu Galilei, que são espíritos com outra concepção de vida. No mundo das artes, como nós temos hoje, várias manifestações transcendentais do ponto de vista da arte. Então esses espíritos sempre vieram e deram a sua contribuição. Eles nos ajudam, eles nos apontam caminhos, mas a transformação necessária, a transformação social de que a Terra necessita, ela só tem como ser feita por nós, seres humanos, que somos espíritos aqui da psicosfera terrena. Então eles vêm nos dar sugestões, eles vêm nos apontar questionamentos, eles vêm nos sugerir caminhos, mas a transformação ela tem que ser feita por nós. Então eu diria assim, olha, a pandemia tem algo a ver com a transição planetária? É claro que tudo tem a ver, tudo tem a ver. A pandemia, as revoltas populares, os avanços tecnológicos, é claro que tudo isso está somado dentro de um grande processo, mas que não nos iludamos, não será num passe de mágica que ele acontecerá. Ele se dá no longo prazo, a partir de uma transformação, de uma mudança de consciência que começa por cada um de nós. E que, segundo Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na hora que a gente conseguir fazer uma maioria
a favor dessas mudanças, aí sim nós temos como transformar essas mudanças em processos coletivos, processos sociais, em decisões políticas, em leis mais atuais, mais humanas, mais baseadas no espírito de solidariedade, de amor ao próximo. Aí sim, quando a maioria de nós conseguimos fazer essa transformação, aí sim, Kardec diz que os outros vêm a reboque. E aqueles que realmente não conseguirem se adaptar a esse modelo, esses sim poderão procurar outros ambientes sociais mais adequados à sua condição de aprendizado, para que possam continuar aprendendo e evoluindo. Eu creio que essa visão de longo prazo, ela é muito mais consistente com uma teoria espírita do que a gente ficar esperando um milagre de uma transição planetária que nós estamos esperando desde o século XIX e que não vai acontecer. Provavelmente essas transformações demandarão de nós um esforço muito grande enquanto sociedade, enquanto movimentos sociais organizados ao longo dos próximos séculos, para que ela realmente aconteça. Eu sou Elias, do blog Fronteiras do Pensamento Espírita, e essa é a série Espiritismo Consciência. Muito obrigado, curta aí o nosso vídeo e compartilhe para que a gente possa começar essa discussão e ampliá-la. Valeu!